Bom, pessoal, juntando tudo que a gente já tem falado até agora, a gente pode começar a conversar um pouco sobre a estatística quântica propriamente dita. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a estatística clássica, passando pela distribuição de Boltzmann, mas já tentando argumentar como que a gente trabalha nos sistemas quânticos, tá? Então, como vocês devem ter percebido, a, a complexidade na descrição de um sistema quântico, ou de um sistema físico de forma geral, ela aumenta proporcionalmente com o número de componentes desse sistema, né? Então a gente começou trabalhando com sistemas de uma partícula, depois a gente passou isso em uma dimensão, depois a gente passou para duas dimensões, três dimensões, aí a gente trabalhou duas partículas no sistema do átomo de hidrogênio, e a partir daí a gente viu que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. E aí entra em jogo o que a gente viu, que é das simetrias das funções de onda quando eu tenho sistemas de várias partículas. Então, essa complexidade ela torna-se clara quando a gente analisa essa sequência, né, necessária para os estudos. A gente, como eu disse, a gente inicia com a análise dos átomos monoeletrônicos, passando para átomos multieletrônicos, e depois para moléculas, finalmente a gente vai para os sólidos, né, um conjunto então organizado de muitos átomos. Como a gente pode ver, soluções exatas para esses problemas só tem para os primeiros casos. O prosseguimento dessa análise exige o uso de aproximações sucessivas, então cada vez mais a gente vai aproximando o sistema, né, as propriedades do sistema para poder tratar esse sistema de uma maneira que seja possível de resolvê-lo, tá? E aí, mas felizmente muitas das propriedades mensuráveis elas não dependem das características detalhadas microscópicas do sistema, né? Então a gente vai ver, isso é interessante, quando eu tenho um sistema de n partículas, né? Quando eu tenho aí um sistema de n partículas, em geral, eu preciso olhar para essas partículas de modo conjunto, certo? Para as propriedades de forma conjunta, e não do ponto de vista individual. A gente viu que a gente pode tratar individualmente, levando em consideração a, as funções de ondas individuais, e a gente tratou como trabalhar com os determinantes, né, para os férmions, ou para a soma das funções de onda para os bósons e tal. Mas isso ainda assim é bastante complicado de trabalhar. A gente viu que a gente precisa de outras aproximações, como a aproximação de Hartree, Hartree-Fock para resolver esses problemas, tá? Mas a gente pode pensar de uma maneira coletiva. Então, do ponto de vista da termodinâmica, por exemplo, a determinação das propriedades macroscópicas não necessita de aspectos microscópicos, né? Então, a gente dificilmente na termodinâmica fala do que acontece do ponto de vista dos átomos, né? A gente fala, por exemplo, de pressão, a gente fala de volume, que são propriedades que são macroscópicas. E ela está, por exemplo, a pressão, se a gente pensar a pressão, ela está associada com o movimento, né, do movimento coletivo desse gás, né? Então, ou seja, aos momentos que os gases trocam quando eles colidem aí com as partículas, com as paredes do volume que os contém, certo? Então, esse momento coletivo, né, nós escrevemos esse momento linear coletivo aí que dá origem a essa pressão. Já a temperatura, ela está associada com a energia cinética, né, de cada uma das partículas aí, VI, VJ, VK, certo? Então a temperatura está associada a isso. Quando a gente aplica os princípios gerais
da mecânica, né? Principalmente quando a gente usa leis de conservação a um sistema de muitas partículas, a gente pode ignorar o movimento detalhado e as interações de cada partícula né, entre si, e deduzir as propriedades simples do sistema apenas por meio de considerações estatísticas. Então, de modo geral, uma abordagem estatística ela permite descrever a análise de forma vasta e descrever vários fenômenos físicos e fornecer uma boa compreensão dos comportamentos desses sistemas físicos reais. Então a gente vai parar de olhar para o. A gente sabe o que acontece do ponto de vista microscópico, mas a gente vai olhar agora do ponto de vista do conjunto, né, de vários sistemas. E aí a gente tem uma relação entre as propriedades observadas com o comportamento provável do sistema. Né? Então a gente tem os observáveis, que é aquilo que a gente mede, né? Observáveis. E essas propriedades que a gente mede, elas estão associadas com o comportamento provável do sistema. Isso é interessante, né? Porque em geral os observáveis eles são obtidos a partir a gente obtém, né, na verdade, os valores médios dos observáveis com relação às propriedades do sistema. Então, a gente pode inferir que então esses observáveis eles podem ser determinados, eles levam, né, na verdade, ao comportamento provável do sistema, assim como o comportamento provável do sistema está diretamente associado com os observáveis. Isso, né, lógico, se um sistema for formado por um número suficientemente grande de entes, né, ou seja, de partículas, para que essa estatística seja válida. Então, a gente sabe que a estatística está associada com sistemas grandes, né? Sistemas grandes não no sentido de tamanho, sistemas grandes no sentido da quantidade de partículas que o formam. E essas partículas a gente vai chamar de entes, né? Vou até escrever aqui. Entes. Então, a gente pode começar considerando um sistema isolado de partículas clássicas, tá? A gente vai falar primeiro de partículas clássicas, depois a gente pensa nas partículas quânticas em que a indistinguibilidade tem um papel fundamental. Então tem as partículas clássicas. Então ele é um sistema isolado de partículas clássicas que está em equilíbrio térmico a uma temperatura T, certo? Então, por mais que a temperatura do sistema microscópica possa estar variando, né, mas no geral essa temperatura é constante T, porque tem um equilíbrio térmico. E para manter essa temperatura, as partículas precisam ter troca de energia. Tá? Elas trocam energia entre si, certo? Então eu tenho as colisões entre essas partículas e nessa troca, cada partícula terá a sua energia flutuando em torno de um valor médio, certo? Então, de onde vem a temperatura? A temperatura da energia cinética, tá? Está associada aí à energia cinética. E aí, essas partículas, na verdade, não todas têm a mesma energia, certo? Vamos supor que eu tenha aí, então, T1, T vai ficar, vou chamar de K, né, de Kainet. Ki, com a energia da enésima partícula. Na verdade, a gente não precisa considerar a energia individual, mas eu posso considerar a energia média,
de cada uma dessas partículas. Todas elas vão estar distribuídas aí em torno de um valor médio, certo? Porque elas vão estar trocando, vamos colocar aqui energia, elas vão estar trocando energia entre si e elas vão estar distribuídas em torno aí do valor médio. Tais energias, elas devem se distribuir segundo uma função de distribuição. Aqui eu já coloquei uma função gaussiana, tá? Mas não necessariamente essa é a função de distribuição que eu tenho para que as energias se distribuam. Classicamente, na verdade, o que eu tenho é uma distribuição de Boltzmann dessas probabilidades, né, que depende, na verdade, de uma exponencial da energia sobre um fator térmico aí, Kt, tá? Na verdade, a distribuição de Boltzmann, que é a distribuição clássica para as energias, certo? Então, na verdade tem um sinal negativo aqui. Sabendo as propriedades com que as partículas dos sistemas irão ocupar os diferentes estados de energia, a gente pode determinar uma série dessas propriedades importantes do sistema, usando probabilidades, em função da ocupação, né? Ou seja, a gente vai trabalhar em termos das distribuições, ou seja, da ocupação. E aí a gente vai fazer isso por meio do cálculo médio, né, dessas propriedades no sistema, correspondentes às partículas que estão nesse sistema, quando a gente trabalha em função dos estados de energia. Então, temos para sistemas quânticos dois tipos de função de distribuição. Isso aqui é o caso clássico, né? Agora, para o caso quântico, a gente já infere que eu preciso ter pelo menos dois tipos de função de distribuição. Isso porque, do ponto de vista quântico, eu tenho dois tipos possíveis, né, para partículas quânticas, e aqui as partículas quânticas são indistinguíveis. Então eu tenho dois tipos possíveis de distribuição, né? Uma para os férmions e outra para os bósons. Isso porque o comportamento, né, desses sistemas em relação aos estados do sistema depende da função de onda total. Então, para os férmions, eu tenho a chamada distribuição de Fermi-Dirac, certo? E para os bósons, eu tenho a chamada distribuição de Bose-Einstein. Agora, no limite clássico, ou seja, quando eu tenho, por exemplo, sistemas grandes, quando eu tenho energia muito grande, tá? Energia muito, muito maior do que a energia. Esse Kt aqui é a constante de Boltzmann, tá? O K. Então depende da constante de Boltzmann e da temperatura. Essas duas distribuições, elas, eu não pus aqui, mas essa aqui é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, elas tendem ao limite da distribuição aí de Maxwell-Boltzmann. Então, deixa eu colocar aqui, graficamente, né, a distribuição ela determina o número de partículas que eu tenho por estado. Então, se eu tenho aqui esse eixo que determina a energia em função do número de partículas em função dessa energia, eu tenho a distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann, que é aquela exponencial. Aí, então exagerei um pouco, né? Deixa eu ir um pouco aqui. Certo? Eu tenho a distribuição de Bose-Einstein, ela tende aqui a distribuição de Maxwell, tá?
E eu tenho aí a distribuição de Fermi-Dirac. Tá? Então, o verde é o Fermi-Dirac, azul é o Bose-Einstein e vermelho aqui é a distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann. Tá? E aí, o interessante acontece aqui justamente para baixas energias, que é onde o sistema quântico, das propriedades quânticas, elas se sobrepõem às propriedades clássicas, certo? Mas no limite, a gente pode sempre trabalhar no limite dos sistemas clássicos em que eu tenho a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Isso é interessante. E a gente vai ver que é justificável isso, né? Que a maior parte a maior parte do número de partículas esteja localizado nos estados de energia, nos estados de menor energia, tá? Então, agora, falando explicitamente da distribuição de Boltzmann, para depois a gente trabalhar com a distribuição de Fermi-Dirac e Bose-Einstein, que a gente tem a gente pode considerar um sistema físico com um número grande de entes, tá? Então, eu tenho N grande. E essa é a principal escolha que a gente precisa, não escolha, né? A principal característica que eu preciso levar em consideração. Então, tem um número grande de entes do mesmo tipo, tá? Então, todos do mesmo tipo. Isso é interessante, a gente precisa observar. Então, essas são todas partículas iguais, ou seja, estou pensando num sistema aí bastante homogêneo. Então, eles são idênticos, certo? Agora, aqui que entra a diferenciação. Eles são idênticos, mas como são clássicos, eles são distinguíveis, certo? E esses caras aqui estão em equilíbrio térmico a uma dada temperatura T, certo? A gente está tratando de um sistema clássico, e aí então eu tenho um monte de partículas do mesmo tipo, mas que eu posso ir medindo ao ponto de determinar cada uma individualmente. Elas trocam energia entre si de forma que a sua energia irá flutuar. E em qualquer instante de tempo, alguns desses entes vão ter energia maior do que a energia média e outros vão ter energia menor do que a energia média, tá? A teoria clássica, ela requer que essas energias elas sejam distribuídas segundo uma distribuição de probabilidades definidas. A gente já viu. A gente vai chegar, na verdade, a demonstrar que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, cuja forma ela é especificada pela própria temperatura. O valor médio da energia de cada ente é determinado, então, por essa distribuição de probabilidades. E ele tem um valor definido para uma temperatura particular. Né? Então, eu vou ter um valor médio da energia aí, e ele é uma função da temperatura. Então, para uma dada temperatura, eu tenho um valor médio. A gente vai chegar, a gente vai ver que isso está diretamente associado com as. Com. Se fugiu o nome. Com a distribuição né, do sistema, certo? E aí, por exemplo, a gente tem a equipartição de energia, né, que é muito utilizado quando a gente trata de sistemas de gases, por exemplo. Tá? A gente vai considerar, então, um sistema de vários entes do mesmo tipo e que cada um pode ter energia. Pode ter energia seguinte, né? Eles vão ser dotados de uma energia cinética, por exemplo. O sistema ele está isolado do meio, né? Então, por exemplo, ele está colocado dentro de uma caixa aí e essa caixa ela não permite troca de energia com o exterior, certo? E as partículas estão todas aqui dentro desse sistema. Então, nesse caso, como é um sistema isolado, a energia total ela é conservada. E aí a gente, né, vou até escrever, então E total
conservado. Então, vamos supor que esse sistema tem equilíbrio térmico, porque só tem trocas internas, e vamos supor que a energia de cada ente ela possa assumir valores específicos. Tá? Então, eu tenho aí a energia de cada um dos entes pode assumir somente alguns valores. Tá? E são esses valores aqui, ó. 0, delta. Opa, deixa eu fazer diferente. Então, tem valores específicos. Vou chamar de epsilon mesmo para manter essa notação que está aqui. Epsilon igual a 0, epsilon igual a delta eta, delta epsilon, desculpa, 2 delta epsilon, e assim sucessivamente, tá? Até um n. Então, ou seja, suponha que eu possa distribuir a energia somente de pedacinhos de energia, tá? Então, um sistema ou pode ter zero ou pode ter delta E. E aí eu posso fazer no limite de delta E tendendo a zero, eu tenho uma distribuição contínua. Para simplificar, vamos considerar um sistema de apenas quatro partículas, quatro entes, certo? E que a energia total do sistema ela valha 3 delta epsilon. Então, a energia total do sistema tem quatro partículas e a energia total tem que somar e dar esses 3 delta epsilon. Como os entes podem trocar energia entre si, a gente precisa olhar para todas as divisões possíveis dessa energia entre os entes, certo? De tal forma que eu tenha 3 delta epsilon de energia. Então, a primeira divisão vai ser o seguinte. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer um esquemazinho que eu tenho divisões. Eu vou chamar isso aqui de I igual a 1, onde eu tenho quatro entes, né? Que são os entes A, B, C e D. Note que eles são distinguíveis entre si. Então, a ordem em que eu coloco cada um, a energia de cada um, importa, certo? Então, se eu tenho essas divisões, então eu tenho o seguinte: eu posso colocar, por exemplo, epsilon igual a 0, epsilon igual a delta E. A energia, esse epsilon é a energia individual, tá? Vamos colocar assim, epsilon I, epsilon I, epsilon I igual a 2 delta E e epsilon I igual a 3 delta E, certo? Vamos supor que a primeira situação é o seguinte: eu coloque três das partículas como não tendo energia nenhuma e uma das partículas como tendo 3 ΔE. Tá? Então eu posso colocar aqui A, B, C e a partícula D aqui. Então, se eu somar a energia desse sistema, a energia total vai dar 3 ΔE. Mas eu também posso ter A, C, D e colocar a partícula B aqui. Eu posso ter B, C, D e colocar a partícula A, e posso ter A, B e D e colocar aqui a partícula C, certo? Então, ou seja, aqui que mora o fato de essas partículas serem distinguíveis, porque eu consigo diferenciar entre elas, então eu preciso levar em consideração as permutações. Se eu escrever aqui o número de divisões
duplicadas, ou repetidas, né? A gente vai ver que eu tenho, então, 4 divisões duplicadas, certo? E a gente vai ver depois que eu vou olhar para todas as possíveis divisões e com qual probabilidade. Deixa eu ver aqui, gente. Qual probabilidade isso acontece? Qual que é a probabilidade da divisão I acontecer? Então vai ser 4 sobre o total de probabilidades, tá? Já adiantando, a gente já viu que já tem 4 aqui, a gente vai olhar mais 3 possíveis combinações, e cada uma dessas possíveis combinações, eu digo divisões, né? Cada uma dessas possíveis divisões, a gente vai ter um total de 20 possíveis combinações, tá? Então, beleza. Isso é a primeira divisão. Quando eu passar para a segunda divisão, eu vou ter I igual a 2, tá? Lembrando, só voltando aqui, ó, eu tenho a divisão em 0, 1, 2 e 3 delta epsilon, e aí então eu posso colocar duas partículas com 0, certo? Uma com 1 e outra com 2, né? Só escrevendo aqui em cima, esse aqui eu tenho 0 delta epsilon e 2 delta epsilon. De tal forma que a soma vai dar 3. E agora eu preciso olhar todas as possíveis permutações. Então aqui eu tenho A, B, e troco essas duas, B, C. Aí eu tenho A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, A, D, C, B e BC, AD, BC, D, A, BD, AC, que é BD, tá? B, D, C, A e C, D, BA e, por fim, C, D, AB. Então aqui eu tenho todas as possíveis, e se a gente contar, eu tenho, lembrando que a próxima coluna aqui é o número de divisões duplicadas, então eu tenho aqui 12 divisões duplicadas, tá? Então, duplicadas. E aí a probabilidade de que cada uma dessas aqui ocorra, lembra que as probabilidades são iguais porque as partículas são individuais. Então, a probabilidade aqui, então P2, né, nesse caso, P de I igual a 2, vai ser 12 sobre 20, certo? E aí, por fim, a gente tem uma terceira combinação, que é o I igual a 3, que é o seguinte, é ter a primeira partícula com 0 de energia, a segunda, a terceira e a quarta com 1. Então, tem B, C, D. Aqui eu tenho B, A, C, D. Tenho C, A, B, D. E, por fim, D, A, B, C. Notem que, assim, o que me importa é quando eu troco as partículas de casinha, né? Porque aqui dentro eu não preciso levar em consideração essa permutação, porque elas dividem a mesma, dividem não, elas têm a mesma energia, então tanto faz a ordem dentro da mesma casinha. O que importa é quando eu troco
de estado aqui, né, no caso, certo? Esse, o número de divisões que eu tenho aí, nesse caso, é 4, certo? E eu tenho um total, né? Então, vamos chamar aqui de P3, eu tenho esse total aí, que é 4 em 20. Isso que eu estava falando das divisões é importante, porque eu preciso desconsiderar o total de permutações que eu tenho, né? Vou colocar aqui embaixo. O total de permutações que eu tenho é 4 fatorial. Só que das 4 fatorial, eu preciso descontar aquelas que estão na mesma caixa, né? Então, as permutações associadas às partículas da mesma caixa. Então, eu tenho sobre 3 fatorial, que é o que gera esse número que está aqui. Se a gente olhar, aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o total de permutações, 4 fatorial, dividido, nesse caso, por 2 fatorial, porque não me importa a ordem das combinações nessa primeira casinha que está aqui. Então, eu tenho 2 fatorial, né? Então, 4 fatorial por 2 fatorial é 4 vezes 3, que é 12. E assim eu posso colocar a mesma coisa aqui, tá vendo? 4 fatorial dividido por 3 fatorial, que determina as permutações que não vão mudar o sistema em si, certo? Agora, se eu fosse classificar as energias com as possíveis combinações, o que eu tenho é justamente o seguinte: em função desses estados, né, lembra que isso aqui é uma tabela que tem as 4 colunas. Então, o número de partículas, vamos pôr assim, linha, né? Que depois a gente vai generalizar isso. Em função da energia, eu posso somar tudo, né? Somando tudo, a gente vai ver que isso aqui vai ser, eu tenho 40 em 20 na primeira. Essa é a primeira possibilidade, né? A primeira distribuição, 40 no total de 20 possibilidades. Já nessa configuração aqui, eu tenho 24 em 20. Na terceira, lembrando que aqui só tem, né, para a segunda configuração, que é essa, a gente tem aí 12 em 20 e, por fim, 4 em 20 e 0 em 20, né? Então, esse NE que aparece aí, na verdade, ele está associado com quem? Com a probabilidade vezes o número de divisão, tá? Então, a gente vai ver isso com calma, só um minutinho. Bom, temos um total, portanto, de 20 possíveis arranjos distintos. Assim, a probabilidade do sistema estar na divisão 1, ou seja, 3 entes, essa divisão 1 que está aqui, 3 entes com energia 0 e um ente com energia 3, e é 4 em 20, né? Então eu tenho essas 4 possíveis possibilidades dele estar nessa divisão. Agora, para ele estar de tal modo, né, que da mesma forma que a probabilidade dele estar na divisão 2, que é essa aqui, 2 na primeira casinha e uma em cada, na casinha 1 e uma na casinha 2, vai ser 12 em 20. Já a probabilidade dele estar na divisão 3 vai ser também 4 em 20, e se eu somar, a probabilidade vai dar 100%. Esse N de E aqui é o número provável de entes por estado, né? Então, as casinhas que eu estou chamando são estados. Se epsilon igual a zero, então eu tenho que o N' aí, que é a ocupação desse estado, de zero, ele vai ser, primeiro, eu olho a primeira divisão. Eu tenho, opa, desculpa, foi muito. Tenho 3 partículas com essa probabilidade que está aqui. Então eu tenho 3
vezes aquela probabilidade, se você se lembra, 4 sobre 20, mais o que acontece na segunda divisão. Eu tenho duas partículas com essa probabilidade. Tenho duas com 12 sobre 20. E aí eu tenho mais uma com essa probabilidade, 4 sobre 20, certo? Isso aqui, então, dá os 40 sobre 20, tá? Agora, para y igual a 1, né? Então, se eu fizer aí y igual a 1, isso me leva ao n' de 1 aí, de 1 não, né? De delta y, y igual a delta y, 1 é a casinha 1. Então, a gente volta na primeira divisão. Então, eu tenho 0 vezes essa probabilidade, mais 1 vezes essa, e mais 3 vezes essa. Então, eu tenho 0 vezes 4 por 20, mais 1 vezes 12 por 20, mais 3 vezes 4 por, não 30, por 20. Isso aqui me dá, então, os 24 20avos, que é a ocupação, agora em função do número de partículas. Então, de modo geral, esse n' de epsilon, ele vai ser o número de entes na divisão vezes a probabilidade que aquela divisão ocorra, certo? E aí a gente tem todas as outras possíveis probabilidades. Então, como a gente observa, o número total de entes no sistema deve ser dado pela soma dos números prováveis de entes por energia. Então, se, por exemplo, eu somar então, o número total de entes, ele tem que ser a soma em I, nesse caso aqui a gente tem, eu pus 4 possibilidades, mas a gente fica só com 3, né, na verdade, de 0 até 4, dos n de epsilon I. E aí, se eu somar isso, a gente vai ver que nesse caso, n total igual a 4, tá? Então, para fechar a nossa conta. E de modo geral, temos que para um sistema de n entes idênticos, distinguíveis, o número total de ordenações, como a gente viu, é n fatorial. Tá? Então, esse 20 que aparece aqui, né, é o número total, ele é n fatorial, certo? Então, como os arranjos dentro de um mesmo estado de energia não contam, assim eu tenho que as probabilidades eu tenho que descontar. Então foi isso que a gente fez aqui. A gente desconta o número de arranjos que são possíveis. Se a gente fosse colocar isso de modo gráfico agora para sumarizar, eu teria alguma coisa nesse sentido. Tem a energia, o número de partículas por energia, né, linha, e aí eu tenho 4 sobre 20, tenho 24, né, vou até colocar aqui 40, desculpa, sobre 20, tenho 24 em 20, eu tenho aqui 12 sobre 20, 4 sobre 20 e 0. Tá? Então, essa distribuição ela tem mais ou menos essa cara. Certo? A queda rápida de N' aí, com a energia reflete o fato de que se um sistema tem muitos entes, grande parte dessa energia total vai ser necessariamente associada aos entes de menor energia.
certo? Então, ou seja, eles vão se acumular nos, nos estados de menor energia. Se a gente extrapola essas considerações anteriores, diminuindo o ΔE e aumentando a quantidade de entes, agora a gente tem uma distribuição que ela é contínua de energia. Agora, fazer isso do jeito que a gente fez é impraticável, né? Ou seja, contando as possibilidades. Mas a gente pode trabalhar de formas distintas para determinar essa distribuição de energia e mostrar isso, que essa distribuição de energia, na verdade, ela pode ser escrita em termos, né? Essa probabilidade de E aí, ela vai ser escrita em termos de uma distribuição, na verdade, não N, não P de E, mas N de E, desculpa, que é a distribuição contínua, ela vai ser escrita em termos de a exponencial de menos E sobre KT, tá? Mas eu vou deixar para fazer isso depois, porque senão vai ficar muito grande, tá? Então, por hora, é isso.